amigo, irmão internauta, a paz do Senhor Jesus Cristo. No ar, pela TV CPAD, seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje, ele é bacharel em Direito, licenciado em Letras e Teologia. Ele também é professor da FAECAD e gerente de publicações da CPAD, como também comentarista de lições bíblicas de jovens da editora. Seja bem-vindo, pastor Alexandre Coelho. Paz do Senhor, pastor Edilberto, paz do Senhor também aos nossos internautas que nos assistem aí diariamente, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, fazendo frutificar o ministério de cada um. O foco de nossa entrevista de hoje são as línguas bíblicas. Vamos ao foco. Pastor Alexandre, em quantas e quais línguas a Bíblia originalmente foi escrita e como foi feito para se atestar que foram exatamente essas línguas? Pastor Gilberto, como se tem crido não apenas ao longo dos estudos teológicos, mas também históricos e linguísticos, nós cremos que a Bíblia, e entendemos também que a Bíblia foi escrita a maior parte do Antigo Testamento em hebraico, fragmentos de textos em aramaico e o Novo Testamento em grego. Como atestar, por exemplo, a singularidade e a pureza na transmissão dessas línguas no tocante ao texto sagrado? Nós temos hoje milhares e milhares de fragmentos desses textos nas línguas que nós mencionamos, que atestam a veracidade do fato de que a Bíblia realmente foi escrita nessa linguagem. Só para os irmãos terem uma ideia, há pouco tempo foi descoberto os chamados manuscritos de Qumran, que continham diversos textos dos profetas, não é? E hoje, por exemplo, nós já temos uma quantidade extremamente grande de fragmentos do texto grego do Novo Testamento que atestam que efetivamente o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Inclusive diga-se de passagem que há mais fragmentos do Novo Testamento escrito em grego do que propriamente os textos de Homero, a Ilíada e da Odisseia. Estes dois romances, essas duas grandes poesias épicas que fazem parte da literatura universal, elas têm menos fragmentos se comparados aos textos do Novo Testamento estritamente. Então nós entendemos por esses argumentos, esses valores, que efetivamente a Bíblia foi escrita não apenas em hebraico, o Antigo Testamento, a sua maior parte, como alguns fragmentos em aramaico, e o Novo Testamento em grego. E ainda temos também a tradição dos judeus, que atestam também que o Antigo Testamento foi escrito também em hebraico e fragmentos do aramaico. Por que então hebraico, aramaico e grego? Tem uma razão para que tenha sido escritas, para que a Bíblia tenha sido escrita exatamente nessas três línguas? Sim, vamos por parte então, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele demonstra não apenas a origem de todas as coisas, mas também a forma como Deus vai escolher um homem chamado Abraão para fazer com que ele e a sua descendência venham fazer a diferença na história do mundo. Aí nós vamos ver o nascimento da nação de Israel e o desenvolvimento da história do Antigo Testamento como um todo, a forma como Deus vai se relacionar com a grande família de Abraão. E esse público, esses descendentes de Abraão vão se dedicar a uma língua semítica que nós entendemos ser o hebraico, ok? Só que quando lemos a história sagrada, nós vamos perceber que o povo de Israel, apesar das diversas advertências que recebeu do próprio Deus, no sentido de manter a sua integridade, a sua fidelidade a Deus, eles esqueceram-se de Deus, começaram a praticar as mesmas coisas que as nações antigas que formavam ali aquele conjunto em Canaã praticavam, e Deus permite que eles sejam exilados. E com o exílio vem a ascensão da influência da língua aramaica sobre o público hebreu. Daí que nós percebemos que quando o povo volta do exílio, eles vão ter que se readequar linguisticamente falando a essa nova realidade, ok? Por isso que quando Esdras vai fazer a leitura da lei, ele vai ler em hebraico e vai explicar ali aquilo que estava sendo tratado para o público que estava voltando do exílio. Por quê? Porque houve a influência da língua aramaica
na visão dos próprios judeus, na vida, no dia a dia dos próprios judeus. Os especialistas dizem que o aramaico ele não é uma língua tão distante do hebraico na forma de escrever, na gramática, mas muda-se aí em questões relacionadas à pronúncia e significado das palavras, que isso também é importante. E a língua grega propriamente dita, quando a gente passa o chamado período interbíblico, a gente vê a influência que a Grécia, como o terceiro império, vamos entender dessa forma, terceiro império mundial, conforme Deus mostrou ali ao profeta Daniel, os gregos eles conseguem se destacar não apenas no quesito guerra, mas também no quesito cultura. Então, todo local em que os gregos dominavam, eles não faziam somente pelas guerras, eles faziam também por meio da sua cultura. E a cultura, ela é transmitida principalmente pela forma de falar, pela língua. Não é? Tudo que nós temos hoje como cultura não veio hoje, não apareceu há pouco tempo. E nós vamos herdando esses valores culturais dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós, do estado em que nós somos originários. Enfim, a cultura ela não nasce de um dia para o outro. E no Novo Testamento nós percebemos que essa cultura grega ela prevaleceu. Enquanto os romanos dominaram e conseguiram vencer o Império Grego pela guerra, os gregos venceram o Império Romano pelo uso da sua língua. Tanto que há diversos fragmentos, já no período do Novo Testamento, primeiro e segundo século, fragmentos inteiros de correspondências oficiais romanas que não usavam latim, usavam o grego. Isso mostra a influência da língua grega até mesmo dentro do Império Romano. E nós vamos perceber que no primeiro século, o grego chamado koiné era a língua franca do mundo então conhecida, como se fosse o inglês dos nossos dias. Em qualquer ambiente, qualquer lugar para onde o irmão se dirigisse, se o irmão não soubesse falar a língua ou o dialeto daquele país, mas soubesse falar o grego, com certeza o irmão seria entendido por alguém e poderia, naquela cidade, naquele país, negociar, saber para onde se dirigir, pegar um barco, enfim, ter um mínimo necessário para se deslocar. E o Novo Testamento ele foi produzido na língua grega, especificamente nesse chamado grego koiné. E quanto à questão da escrita em cima da cruz de Jesus, ela foi escrita em 3 idiomas, esses 3 idiomas, o hebraico, o grego e o latim. Isso. Essa influência, a língua não estava morta, o hebraico não estava morto naquele contexto, embora a Grécia exercesse grande papel e essa influência na língua, mas o latim ainda tinha seu papel. Sim, o latim estava o hebraico em franco também. uso, tanto que o latim era a língua também do Império, mas como eu disse, diversas correspondências oficiais eram apresentadas na língua latina. E a língua latina também foi uma língua muito utilizada até, como entendem os historiadores, próximo à Idade Média, onde muitos tratados científicos eram produzidos em latim. Muitos escritores, quando iam desenvolver suas teologias, eles o faziam em latim. No caso da escrita que ficou sobre a cruz de Cristo, deve-se levar em consideração que o público que ali estava deveria ser conhecedor de pelo menos uma ou duas daquelas línguas. Então, para você justificar uma acusação, era necessário que você pendurasse de alguma forma, ou deixasse claro o tipo de condenação que estava sendo trazido ali. Então, quando eles colocam lá Jesus Nazarenos Rex Iudeus, Jesus Nazareno, rei dos judeus, está dizendo ali uma forma ou outra de deixar claro que ele foi morto segundo os seus criteriosos julgadores, como nós entendemos dessa forma, assim consideraram. Quando eu digo criteriosos julgadores, é uma forma de expressão, não estamos naturalmente concordando com esse tipo de posicionamento. Ironia. É uma forma de ironia, mas essas 3 referências, tanto em grego, quanto em hebraico, quanto em latim, elas trazem a ideia de que ali na Palestina, em Israel, havia pessoas que conheciam, se não uma, pelo menos 2 daquelas línguas e poderia identificar ali a acusação ou o tipo de
de pena capital que estava sendo infligida ali a Jesus. Nesse caso, então, é a indicação de que o hebraico não tinha sido esquecido totalmente por aquele público que usava o grego no momento. Sim, claro. Existe uma tendência muito natural de que nós possamos entender o grego como sendo uma língua franca do comércio, de algumas artes. Então, quando você pensa, por exemplo, que uma pessoa ia negociar, ia vender um peixe, ia vender um pão, se ele estivesse lidando com pessoas estrangeiras, ele ia se utilizar da língua grega, ok? E ninguém deixa de falar a sua própria língua, o seu próprio dialeto. Nós vemos isso hoje em alguns países lá na África. Quando você vê, por exemplo, Moçambique, eles têm a língua oficial, que é a língua portuguesa, mas eles também têm os seus próprios dialetos que eles não deixam de pronunciar, que eles falam entre eles e falam ali em determinados momentos. Apesar de ter a chamada língua oficial, muitos moçambicanos ainda continuam guardando os seus próprios dialetos das províncias de onde eles são originários. Nós vamos para um breve intervalo. Ok. Daqui a pouco nós estamos de volta. Você, amigo internauta, fique conosco. O seu Teologia em Foco volta já. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. O seu programa Teologia em Foco está de volta e o pastor Alexandre Coelho continua conosco. E o foco de nossa entrevista de hoje são as línguas bíblicas. Pastor Alexandre, qual a importância de se estudar as línguas bíblicas, o grego, o aramaico e o hebraico, considerando que a maioria dos textos bíblicos ou os textos bíblicos estão disponíveis na língua materna da maioria do povo do mundo? A maioria das pessoas do mundo tem acesso hoje às escrituras em sua própria língua. Importante, então, saber grego, hebraico e aramaico para estudar a Bíblia? Pastor Gilberto, essa é uma questão que muitas pessoas realmente trazem, levando em consideração que realmente o que se percebe é um desafio para que se estude uma língua original. Até há alguns anos acreditavam-se que o grego e o hebraico não deveriam ser estudados porque eram uma língua sagrada, eram línguas sagradas. Então, uma língua sagrada, você tem todo o cuidado para fazer uma análise sintática, para estudar, para fazer um dicionário, para fazer uma gramática, coisa parecida. Mas nós devemos levar em consideração que, em que pese o fato de que nós temos diversas versões em língua portuguesa e muitos países no mundo terem suas próprias versões nas suas próprias línguas nativas dos textos sagrados, isso não impede que nós venhamos a desejar nos aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras, recorrendo aos recursos de uma língua original. Isso faz diferença? É claro que faz. Quando você entende, por exemplo, a importância de ler um texto no original, você acaba se deparando com questões que, no processo de tradução, acabaram não sendo tão visualizadas, não que o tradutor não tivesse feito um bom trabalho, mas que as línguas em si, elas guardam diferenças, elas têm expressões que são válidas para uma língua que precisam ser muito bem trabalhadas na outra. Procurar um equivalente na língua. Tem que ter um equivalente, e isso tem que fazer diferença? Tem. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus se aproximando, andando por cima do mar, numa grande tempestade, e vemos os discípulos com medo, pensando que Jesus era um fantasma, e Jesus se aproxima e diz: não temas, ou não temais, ali nos parece um texto que, na sua tradução,
a expressão não temais, ela é muito tranquila para que nós consigamos compreender que Jesus queria deixar os discípulos tranquilos com a sua presença. Só que quando você vai ler o texto grego, você vai recorrer à gramática grega, você vai perceber, por exemplo, que a língua grega tem 3 palavras que denotam essa adversativa, essa negativa não. Não é? É a palavra u, a palavra as duas são muito parecidas, uma você usa antes de uma vogal e a outra você usa antes de uma palavra começada com consoante. Mas tem uma terceira partícula que é chamada me, que é um não de ordem, ou seja, é um não que retrata um imperativo, uma ordenança. Então, quando nós vemos Jesus falando aos discípulos não temais, ou seja, me phobeste, Jesus não está trazendo um conselho, olha, fiquem tranquilos que sou eu. Não, ali é uma ordem, Jesus chega com uma ordenança, não tenham medo. Então, quando você conhece essa parte do texto, você percebe que a língua grega ela é muito mais aprofundada, mais forte e mais rica quando você vai fazer uma exegese, que é uma interpretação do texto sagrado. Repito que os nossos tradutores das Sagradas Escrituras, homens e mulheres que têm se dedicado efetivamente não apenas ao estudo das línguas originais, mas também passar essas informações para as nossas línguas que falamos hoje, são pessoas extremamente comprometidas com o trabalho que estão exercendo. Mas por força justamente desse distanciamento que ocorre em outras línguas também, quando vamos traduzir para a língua portuguesa, nós precisamos ter esse apreço para entender como que determinado texto vai se posicionar. Por isso, isso é importante? Sim, é. Um outro exemplo, quando o apóstolo Pedro lhe menciona: maridos, amai as vossas mulheres. E ele também vai dizer depois para as mulheres: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Na verdade, é até a ordem inversa que eu falei. Primeiro Pedro fala às mulheres, depois fala aos homens. Ali, parece-nos em português que o texto é imperativo. Só que no grego é uma forma verbal chamada particípio presente. O que é o particípio presente para o grego? É uma orientação verbal que precisa ser realizada seguidamente. É uma ordem verbal no presente que não pode parar. Então, ao pé da letra, na interpretação, que Pedro está dizendo assim: mulheres, estejam sujeitando sempre, repetidamente, aos vossos maridos. Como também Pedro vai dizer aos maridos: maridos, demonstrem amor, amem sempre as suas mulheres. Então, a gente só percebe essas nuances no texto quando a gente tem um conhecimento da língua original. Daí, pastor Edilberto, a recomendação para que uma pessoa queira se aprofundar um pouco mais nos textos sagrados. Repito o que eu falei, isso em nada depõe contra as nossas traduções, até porque uma língua é diferente da outra, tem peculiaridades na língua grega, do koiné, que não tem na língua portuguesa. Então os tradutores fizeram o possível para aproximar ao máximo a linguagem, e nós acreditamos que 99,9% do texto sagrado que foi traduzido à língua portuguesa está de acordo com os textos hebraicos, aramaicos e gregos, ok? Mas essas peculiaridades que eu comentei, essas peculiaridades efetivamente só são mais vistas por quem está se dedicando ao estudo das línguas originais. O senhor citou ainda há pouco a questão da citação dos discípulos quando viram Jesus e consideraram que ali poderia ser um fantasma. Essa palavra fantasma seria uma espécie também de aproximação ou um equivalente de entendimento ao que eles estavam vendo, a corrente de crença da época, ou eles criam mesmo em fantasmas? A época, quando você vê o texto sendo produzido, você tem que ver a partícula inicial do texto. A expressão fan quer dizer em grego aparição. Daí a expressão em grega fanerosis. O que é uma fanerose? É a manifestação, a aparição, como se tem o entendimento da teologia, da pessoa de Jesus. Então, fanerose e fantasmas, elas têm a mesma raiz, trazendo a ideia de aparição. Havia, naturalmente, nos tempos do Novo Testamento, como também no Antigo, diversas crenças, só que Jesus ele vai naturalmente destacando aquilo que não é de Deus,
trazendo naturalmente para os discípulos aquilo que é de Deus. Tanto que ele diz, não temais, sou eu. Né? No caso, ele desconstrói aquela crença justamente para evitar que os discípulos continuem assustados. Acreditava-se sim que haviam aparições, sim. Só para você ter uma ideia, entre os romanos havia um dia do chamado Dia dos Mortos, em que, dentro da perspectiva que eles tinham, o pai de família entrava numa casa, na sua própria casa, jogando favas atrás de si, aqueles feijões brancos, para quê? Para evitar que os espíritos dos mortos viessem pegar os filhos deles. Eram crendices que tinham naquela época relacionado a essa questão entre vivos e mortos. Mas Jesus é enfático ali. Quando o texto aparece, uma aparição, um fantasma, sim, havia já nos tempos antigos essa indicação de que provavelmente os espíritos daqueles que morreram poderiam voltar. Tá? Isso até mesmo o próprio texto deixa claro que alguns judeus acreditavam nisso, só que Jesus deixa claro o seguinte, não temais, sou eu. Não tem nada de fantasma aqui, não tem nada de ninguém indo para o mundo dos mortos e voltando. Até porque nós sabemos que o escritor aos Hebreus deixa claro, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não há esse retorno para o mundo dos vivos. Bem, pastor Alexandre, existem passagens bíblicas registradas pelos evangelistas que Jesus cita determinadas frases, determinadas expressões dele, que são mantidas no original e depois o autor vai lá e traduz. Como, por exemplo, se nós formos ver em Marcos, capítulo 5, versículo 41, Jesus, ao trazer de volta à vida uma menina, ele diz, Talita cumi. Na cruz, Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Por que essas expressões são mantidas também na língua original e depois o autor explica o que é que ela significa? Isso tudo, pastor Gilberto, tem a ver com a forma como o autor daquele texto está se dirigindo aos seus leitores originais, ok? Marcos usa uma expressão Talita cumi e nós vamos ver Mateus chamando a atenção do grito de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Há indícios de que algumas pessoas que estivessem ali no momento da crucificação, estivessem pensando que Jesus estava chamando Elias, não é? Quando, na verdade, Jesus está se referindo ao Pai, perguntando, Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Não é incomum que os autores dos textos sagrados estejam colocando determinadas expressões para que, posteriormente, um leitor que não fosse o seu leitor original, aquele público ao qual se destina aquele texto, é interessante quando esse autor ele traz outras palavras, não apenas para se identificar com um grupo específico, como foi o caso de Marcos, que se identificou mais com os romanos, Mateus com os hebreus e Lucas se identifica com os gregos, mas também para mostrar ali, para ajudar, eles fazem isso para ajudar o leitor final, que talvez não conhecesse aquela expressão, a que ele entendesse aquilo que estava sendo falado e ao mesmo tempo ele preserva as palavras de Jesus, que isso é que é importante. Quando ele chega e fala para a filha de Jairo, Talita cumi, a moça torna a viver, não é? E após tornar a vida, Jesus ainda diz, olha, dá um pouco de comida para essa menina. Não é? Alguém já brincou uma vez que até milagre precisa de manutenção. Mas o importante é que a gente entenda que a intenção do autor, do escritor, quando ele produziu o texto, era preservar a palavra que foi falada originalmente dentro daquele dialeto e, ao mesmo tempo, preservando esse estilo, ele traz a tradução para que o leitor que não tem afinidade com aquela língua, com aquele dialeto, para que ele entenda aquilo que está sendo falado. Podemos chamar, então, esses textos aí de metermenel? Como? Metermenel, quer dizer, a tradução, a hermenêutica do próprio texto. Pastor Esdras Bento, ele apresenta a expressão hermenel, e metermenel é a explicação do próprio texto, que o texto quer dizer. Sim, a própria palavra hermenêutica, ela decorre da cultura grega, não é? O deus chamado Hermes, ele era o deus dos comerciantes, dos ladrões, e ele também era o deus que trazia, ele interpretava as palavras
dos deuses do Olimpo para que os homens pudessem entendê-la. Daí, quando você utiliza-se dos recursos da interpretação bíblica, você chama de hermenêutica, é uma forma naturalmente de trazer a própria cultura grega. E a interpretação da interpretação também faz parte do texto bíblico, do estudo da própria hermenêutica. Nesse caso aí, esses textos poderíamos dizer que sim. Sim, poderíamos dizer que sim. Lembrando que o autor preservou as palavras originais de Jesus, mas ele fez questão de contextualizar ao leitor final, que não tinha afinidade com aquela língua ou com aquele dialeto que Jesus falou, para que ele pudesse entender aquilo que estava sendo tratado. Ok, nosso bate-papo continua daqui a pouco, porque nós vamos para mais um breve intervalo e já já estamos de volta com o seu Teologia em Foco, entrevistando o pastor Alexandre Coelho. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco, entrevistando o pastor Alexandre Coelho, com foco às línguas bíblicas. Pastor Alexandre, durante a nossa entrevista, o senhor falou por algumas vezes sobre o grego koiné. Bem, o que é o grego koiné e qual a diferença deste tipo de grego para o grego clássico? Pastor Gilberto, é interessante que uma língua, quando a língua por si é um sistema vivo, ok? É um fenômeno que tem vida em si. Quando nós dizemos que uma língua tem vida em si, nós estamos deixando claro que com o passar do tempo, determinadas palavras, elas caem no chamado desuso e novas palavras são acrescentadas ao nosso vocábulo, né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui, o português antigo falava vossa mercê. Com o passar do tempo virou vós mercê, depois se tornou você. E hoje o pessoal na linguagem na internet, do WhatsApp, como o irmão disse, né, bota o VC, já é uma abreviatura entre aspas, né, de você. Por que isso? Toda língua é um sistema vivo que com o passar do tempo deixa de utilizar-se de determinadas palavras para utilizar novas palavras, inclusive palavras adquiridas de outras línguas. Da mesma forma, o chamado grego clássico, ele com o passar do tempo, ele foi se modificando e nós tivemos o chamado no processo do tempo, o chamado koiné, que é o grego falado pelas pessoas comuns, não é? Era um grego bonito, tanto quanto o clássico, mas tem lá as suas diferenças. Muitas pessoas perguntam, tem tanta diferença assim? As diferenças são razoáveis, como por exemplo algumas formas gramaticais, não é? Mas a análise sintática do grego clássico para o koiné é muito parecida. Algumas palavras deixaram de ter utilização de algumas letras, não é? No grego clássico, uma palavra tinha determinadas letras, quando ela vai passar para o grego koiné, com o passar do tempo, há o chamado fenômeno da aglutinação, quando as pessoas engolem ou não pronunciam, na verdade, determinadas sílabas, e aquilo ali vai passando para as próximas gerações como sendo algo natural, algo normal. Agora, o que eu percebo que acontece muito é a forma como determinadas palavras vão tomando novos contornos com o passar do tempo. William Barclay, ele menciona num de seus livros que a palavra feitiçaria em grego é pharmakeia. Essa palavra, originalmente no grego clássico, na época de Homero, ela designava uma beberragem
que, administrada na medida certa, podia salvar a vida de uma pessoa. Administrada na medida errada, se tornava um veneno e mataria aquela pessoa. Com o passar do tempo, farmaqueia se tornou a aplicação do chamado fármaco, a beberragem, para que alguns sacerdotes de determinados cultos pudessem entrar em transe e ter as chamadas visões dos seus deuses. Então, você observe que no grego clássico, aquela beberragem que era útil para salvar a vida de uma pessoa ou para envenená-la, ela passa a ser usada como uma fonte de ligação entre o terreno e o chamado sobrenatural. E aí nós vamos ver, com o passar do tempo, a cultura vai mudando mais um pouquinho e aquela expressão farmaqueia, que era relacionada à forma como esses sacerdotes ingeriam essas beberragens para ter alucinações e visões de seus deuses, vai se tornar a feitiçaria, que é realmente a prática de obter a ajuda do sobrenatural para prejudicar uma outra pessoa. Existem hoje, devido já a diversos estudos arqueológicos, comprovações de pessoas que foram realmente atingidas por feitiçaria, isso no tempo do Império Romano. Não é? Existem hoje lápides de pessoas com o seu nome, uma lápide que certa vez eu me lembro de ter visto a citação, era Eúnia Fructuosa, era o nome da moça ou mulher que faleceu, que diz lá que ela foi morta por causa de sortilégios, ou seja, havia alguém lançando sortes malignas contra uma outra pessoa. As pessoas na época faziam feitiçaria para que a plantação do vizinho não recebesse chuva, para que ela pudesse não dar frutos, a pessoa pudesse morrer, enfim, uma série de coisas. Só que a gente só vai perceber isso com o estudo, acompanhando aquela palavra com o passar do tempo, para que a gente entenda por que a palavra no grego clássico significava de um determinado peso significativo e no Novo Testamento ela já muda um pouco. Então, ao meu ver, essas são as diferenças mais que a gente pode ressaltar mais. Agora, o alfabeto é praticamente o mesmo, os sinais que acompanham a gente entende dessa forma. O correto é koiné, koiné? A gente entende que é koiné, porque o eta, que é equivale ao nosso e, ele se pronuncia com o e fechado, não o e aberto com o sinal do acento agudo, e sim como se nós tivéssemos o acento circunflexo nele. Então, o grego koiné seria uma língua mais coloquial, mais povão, mais popular? Tem sido entendido dessa forma, mas isso não significa que não houvesse uma gramática, não houvesse uma beleza, não houvesse uma construção que efetivamente tornasse essa língua bela, tá ok? Da mesma forma como nós temos hoje a língua inglesa, que é a língua franca do mundo, que também tem sua beleza, tem sua construção, tem sua estrutura. O grego koiné também tinha essa mesma estrutura. Diz-se, claro, quando se fala que era a língua do povão, uma língua, entre aspas, informal, se comparada ao grego clássico, não é? Entretanto, não significa que esse grego koiné seja um grego desvalorizado ou um subgrego, não é? Uma língua de valor inferior, nada disso. Pastor, e qual é a melhor forma de se estudar línguas bíblicas? Existe uma forma melhor e mais adequada? E outra coisa, o que é que a CPAD oferece de obras para que a pessoa interessada em estudar sobre línguas bíblicas tenha mais conhecimento? A CPAD auxilia em que sentido quanto à questão de produção de obras para este fim? Ok. Quando se fala de estudar uma língua como o grego ou o hebraico, o caminho mais adequado que eu entendo é que uma pessoa faça o curso de letras, ok? Nós já temos hoje no Brasil diversas universidades que têm os cursos de grego e os cursos de hebraico. Então, a pessoa tem condição de, fazendo um curso de letras, ela vai se licenciar naquela área, licenciatura justamente para ministrar aulas, ou vai ser um bacharel que vai ser mais voltado, o mercado mais voltado para a pesquisa. Uma segunda opção que acontece em muitos seminários é
você ter aulas de grego e hebraico que compõem o currículo do curso de bacharelado em teologia, não é? Diversas das nossas instituições de ensino superior ministram essas duas línguas como sendo línguas instrumentais. Inclusive a FAECAD. Sim, inclusive a FAECAD tem o curso de grego e o curso de hebraico, não como um curso de licenciatura, mas como matérias, como disciplinas instrumentais, ou seja, que vão auxiliar o estudante a ter um contato inicial com o Novo Testamento grego ou com o Antigo Testamento hebraico e ali poder pelo menos fazer a leitura de uma palavra, saber como pronunciar, como procurar num dicionário, que isso faz uma diferença muito grande. A Casa Publicadora ela tem se destacado também nessa área. Nós temos para a língua grega, Aprenda o Grego do Novo Testamento, nós lançamos também o Léxico do Novo Testamento grego, de William Robson, e na língua hebraica nós temos Aprendendo o Hebraico também, para aqueles que têm um pouco mais de interesse na língua do Antigo Testamento. Nós também temos diversos dicionários como Vine, que auxiliam tanto o leitor da língua do Antigo Testamento quanto o leitor da língua do Novo Testamento a se introduzirem nesse universo e terem ali um pouco mais adequadamente o significado de algumas palavras. Naturalmente, uma obra como essa talvez esteja despendendo um pouco mais de valor, mas devido ao seu trabalho de pesquisa, vale a pena que a pessoa invista. Naturalmente, não, como eu falei, para fazer críticas à tradução das Sagradas Escrituras, mas sim para reforçar o seu estudo e se ambientar um pouco mais na cultura e na língua, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A Bíblia de estudo palavra-chave é uma boa indicação? Sim, também é uma excelente indicação, porque a Bíblia de estudo palavra-chave, ela traz, quando você menciona uma palavra ali, ela remete ao Antigo Testamento em hebraico ou ao Novo Testamento em grego, mostrando ali aquela palavra, como se pronunciar e como ela era utilizada. Ela também essa Bíblia ela faz uma correlação de outros textos bíblicos e diz onde aquela mesma palavra está escrita em outras passagens. Sim, também, que isso na verdade faz parte até de uma passagem bíblica, uma chave bíblica, não é? Porque ela não apenas tem o objetivo de ser trazida como um dicionário que auxilia o leitor de imediato, como também ela faz a correlação entre passagens que estão utilizando aquela mesma palavra. Pastor, é correto dizer que o aramaico é uma língua morta? Nós precisamos levar em consideração o seguinte: se uma língua deixou de ser falada, se ela não é mais utilizada, talvez possamos classificá-la assim como uma língua morta. Mas, por exemplo, o hebraico tem-se crido que ressurgiu, não é? A língua grega de hoje é uma língua, como os próprios gramáticos chamam, de iotacista, né? Em que a letra E ela é mais carregada na pronúncia com a letra I. Agora, essas línguas existem. Então, o que é importante? Aquele que quer se dedicar, que ele procure ver gramáticas e dicionários apropriados daquela língua. Nós ainda temos hoje diversos fragmentos de textos do aramaico que ensinam como você identificar determinada letra. Você já possui gramáticas e dicionários que auxiliam nesse aspecto. Pastor Alexandre, muito obrigado pela entrevista concedida ao Teologia em Foco. Deus abençoe, foi um grande prazer. Muito obrigado, o irmão, ter nos dado a bondade de poder conversar também um pouquinho sobre esse assunto. Deus Amém. abençoe os irmãos. Amém. A você, amigo internauta, muito obrigado por ter ficado conosco durante o nosso Teologia em Foco de hoje. Voltamos em um próximo encontro. A paz do Senhor a todos.